Linha de frente especial mostrando um balanço do que aconteceu no encontro promovido pelo Partido Socialista Brasileiro, a executiva aqui da Bahia, com prefeitos, vices, prefeitas e vices, com os grandes nomes da política estadual e nacional. Um deles é o ministro do empreendedorismo, da micro e pequena empresa de pequeno porte também, Márcio França. Ministro, seja bem-vindo aqui na Bahia. Um encontro desse tipo ajuda a fortalecer a sigla no Estado? Acho que ajuda, e mais do que isso, é um pontapé inicial. As pessoas começam os seus mandatos, especialmente aqueles que foram eleitos pela primeira vez, muito inseguros, né? Porque você pega, começa a mexer no orçamento, você fala, nossa, essa conta não vai fechar, né? Da onde vai vir esse dinheiro? E aí, quais são os caminhos das pedras para eu conseguir novos recursos? Quando você consegue juntar, assim como hoje, 40, 50 num lugar só, mais fácil para o próprio ministro ir lá e orientar cada um como é que faz, o que tem disponível, qual é a fórmula que pode ser feita, né? Aqui no caso da Bahia em especial, porque tem o governador e tem o presidente, que são alinhados, né, do mesmo partido, então acho que facilita bastante. O senhor tem uma pasta importante no empreendedorismo nacional e o senhor está direcionando muitas novidades. Inclusive, tem apoio do governo federal para o pequeno, médio empreendedor. Como é que a pasta tem se movimentado nesse sentido? Então ele é um ministério novo, né? Foi um ministério criado pelo presidente Lula exatamente por perceber que esse público estava ficando sem apoio, né? Foi o Lula quem criou lá para trás o MEI, o formato do MEI, e também criou o Simples. Mas criou e talvez não tenha imaginado a dimensão que isso ia ficar, né? Hoje são 16 milhões de MEIs no Brasil e são mais 7 milhões e meio de pequenas empresas que vão até faturamento de 4.800. Esse total aí, 23 milhões de empresas, significa 99% de todos os CNPJs que você conhece no Brasil. Então, só 1% são as grandes empresas. O restante está tudo dentro aqui do Ministério. E esse público é um público que fica meio exprimido, porque ele tem muita dificuldade com crédito. Ele vai num banco, o gerente quer falar com o grande, não quer falar com o pequeno. Ele vai em algum lugar, ele vê os programas saindo para agricultura, financiamentos e tal, e ele vê lá e fala, acho que isso não é para mim. Sou cabeleireiro, sou maquiadora, acho que não tem para mim. Então a gente fez programas agora especial para essas pessoas. Lançamos um programa aqui na segunda-feira aqui em Salvador, vamos fazer o lançamento oficial do Acredita. Ele é um programa que tem diversos focos. O primeiro foi desenrolar a dívida das pessoas que tinham dívidas, porque sem desenrolar o CNPJ ele não consegue ter acesso ao novo financiamento. Com essa adimplência, você pode ter acesso ao segundo programa que nós lançamos, que é o Procred 360, para as pessoas que faturam até R$360 mil, portanto, MEIs e empresas pequenas e microempresas. Essas pessoas podem levantar até 30% do que eles faturaram ano passado, com uma simples passada de cartão, um negócio bem simples. E se for uma empresa que seja comandada por uma mulher, levanta até 50%, levanta a mais, né? Porque as mulheres costumam ser mais corretas no pagamento das dívidas, né? Muito cuidadosas. E a gente fez o lançamento desse programa que permite a todos esses empreendedores levantarem, chega até R$150 mil o empréstimo. Lançamos juntos um cartão, que é esse cartão do Banco do Brasil. O ministro está mostrando aqui com a facilidade de quem faz um saque no cartão, de quem retira um dinheiro na hora. Atrás aqui você já vai ter a identificação do MEI, né? O cartão do MEI que está no Banco do Brasil. Ele é gratuito, não custa nada, você pode ir lá buscar o seu. E tem o chip, tem o QR Code que dá acesso a todos os dados. A gente vai passar a fazer um rating, que é, na verdade, uma avaliação de cada um dos empreendedores. E quanto mais eles se qualificarem, e a qualificação também pode ser por aqui, pela internet, você tem cursos para você fazer e aprimorar a sua forma de gerenciar a sua empresa. Se você cumprir aquela jornada dos cursos, eu consigo baixar o seu juro. Entendeu? A ideia é com que esse rating permita que a gente baixe o juro da pessoa. Por exemplo, um rapaz que entrega pizza de moto, né? Ele às vezes aluga a moto por R$200, R$300, R$400 por mês, quando na verdade com 180 ele podia estar comprando uma moto se fosse financiada. Só que ele não tem crédito. Então nesse caso aqui o governo agora é o fiador dessas pessoas. Então o governo vai dar a garantia para os bancos de que se a pessoa não pagar, o governo arca com essa situação.
Por isso que o governo, então, exige dessa pessoa uma qualificação. Na prática, eu percebo nisso um estímulo muito grande ao empreendedorismo, né? As pessoas tomarem conta dos seus próprios negócios, poderem viabilizar suas ideias e seus projetos. É isso que o senhor pretende? Quase 70% dos brasileiros gostaria de empreender. Uns não começam, têm medo, e às vezes a maioria não tem capital. Não é fácil fazer esse salto, né, de ter capital. Então, nós queremos que as pessoas tenham essa ajuda do governo para ter capital. Você sabe que da geração de emprego que nós fizemos nesses 2 anos, 70% dos empregos são gerados por esses pequenos negócios. A gente fica esperando grandes fábricas, grandes empresas, elas são importantes, mas quem gera emprego mesmo é uma pizzaria, é um restaurante, é o barzinho, enfim, é tudo isso, motel, tudo isso vai gerando muito emprego e é um emprego meio insubstituível. Chega agora na época do verão, você vai ver as praias lotadas, é um emprego que não dá para um robô fazer. Então, quem vai fazer é alguém que está lá fritando, que está cozinhando, que está fazendo uma caipirinha, enfim. Então, incentivar essas pessoas, criar alternativas para que eles possam buscar dinheiro com crédito afiançado pelo governo, é o que a gente pretende. Nesse caso, a pessoa levanta esse dinheiro, ela vai pagar 5% de juros ao ano, né, e vai pagar com 6 meses de carência. Então, ainda tem 6 meses para a pessoa, na verdade, começar a sua atividade, empreender, comprar, montar, aumentar, comprar um carrinho novo, né, e aumentar a sua produtividade para que ele possa pagar esse empréstimo com o valor do que ele tiver a mais de renda, né? Márcio França, ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte, conversando com a gente aqui no Linha de Frente. No momento que a gente conversa, está muito influente o debate a respeito de corte de gastos, um debate liderado pelo ministro Fernando Haddad. Isso aí também diz respeito ao setor produtivo. Muita gente reclama dos rentistas, da taxa de juros. Como é que o senhor está inserido e participando desse debate sobre corte de gastos? Primeiro, é importante lembrar que esse assunto nosso não é um assunto do orçamento da União. A gente não mexe com o orçamento. A gente tem um fundo separado, que é o FGO, que hoje tem 100 bilhões de reais. Só esse ano nós já emprestamos 400 bilhões de reais para pequenos e grandes, para pequenos e MEIs e até simples, já emprestamos para mais de 400 mil empresas. Então, assim, nós não dependemos do orçamento, é um dinheiro separado. Por isso que ele não contamina a questão de ter corte agora. No Rio Grande do Sul, por exemplo, quando teve aquela tragédia, fecharam 38 mil empresas, 38 mil, naquela parte que foi afetada diretamente. Nós já reabrimos 34 mil, com dinheiro na veia. A gente dá o dinheiro, só que nesse caso é um dinheiro ainda mais subsidiado, porque lá a pessoa levanta 100 e sai do banco devendo 60, para pagar daqui a 2 anos só. Porque essa é uma tarefa do governo, né? Ajudar as pessoas a poder se reerguer. É muito importante a gente notar que essas pessoas têm dificuldade com informação. Como eu disse para você, se quem está nos assistindo fala, eu acho que isso não é para mim. Então eu não sei com quem falo. Claro, se você tiver um contador, vai atrás do seu contador, que ele sabe desse assunto do Procrédito 360. E se você tiver um banco, vai no banco. Pode ser uma cooperativa de crédito, por exemplo, num banco. Esses bancos que são cooperativa, eles também estão fazendo esse financiamento, todos eles subsidiados pelo governo, que percebeu que esse público era um público que estava assim, órfão de ajuda, né? A gente toma conta do grandão, que exporta, enfim. O pequeno a gente ajuda porque está lá no Cade Único, a gente dá um jeito de ajudar as pessoas com Bolsa Família. Faltava intermediário. Mesmo no Bolsa Família, o que a gente percebeu? Nós fizemos uma pesquisa e das pessoas que recebem no máximo do Bolsa Família, acima de R$900, 46% dessas pessoas também empreendem. Ela não pega o dinheiro e fica guardado. Ela pega o dinheiro e também só não gasta. Ela também aplica e faz coisas. E por que ela não fala, então, que ela é empreendedora? Porque ela tem medo de perder o Bolsa Família. Então, a gente está fazendo um programa também de transição para que essa pessoa não perca o Bolsa Família e possa empreender. Dados interessantes trazidos pelo ministro do Empreendedorismo, que é uma figura muito relevante na política nacional, mas sobretudo na política em São Paulo, na capital e no estado de São Paulo. A eleição municipal em São Paulo ganhou um caráter nacionalizado. Qual é a análise que o senhor fez tanto do resultado quanto do processo eleitoral que foi muito, digamos, intenso na capital paulista? Foi uma eleição diferente, né? Com cadeirada, tapa na cara, xingamentos, enfim. Nós não tínhamos muito esse hábito. Eu disputei uma eleição de governador muito acirrada, perdi a eleição por 1% quando eu fui candidato à reeleição, mas mantinha assim, um certo nível, né? Esse ano surgiu uma figura nova, a história de um seu xará, do Pablo, que é uma pessoa jovem,
que não sabe muito bem que posição ele tem, mas chama muita atenção, porque ele é muito agressivo, enfim. Então ele destoou um pouco e bagunçou um pouco o coreto do que estava organizado, né? De qualquer maneira, no final, a política venceu, os dois candidatos, teoricamente, da política mais favorecidos levaram. Nós tivemos a candidatura da Tabata, que foi muito bem sucedida, teve 10, 11% dos votos, uma jovem, né, que se destacou, que hoje é a namorada do João Campos, prefeito de Recife. Então, os dois juntos formam uma dupla muito interessante de jovens bem-sucedidos na política. Porque normalmente você vê velhos na política, pessoas mais antigas. Eles já não, são bem jovens. E o prefeito acabou se reelegendo, porque no segundo turno, o PT havia escolhido o Boulos para ser candidato. O Boulos é uma posição ainda um pouco mais à esquerda que o PT. E eu acho que, para boa parte dos paulistanos, ele ainda tinha uma marca que assustava as pessoas, né? As histórias da origem dele, enfim. Ele hoje já é uma outra pessoa, você percebe na conversa que ele é uma pessoa mais assim, madura, eu diria. Mas você também paga um preço do que você falou para trás, né? A gente, no segundo turno, fez campanha com ele. Agora, não, eu diria assim, não dá para dizer que foi uma polarização, porque o Bolsonaro também não se envolveu na campanha. Ele, quando surgiu o Marçal, ele também ficou um pouco com o pé atrás, achando que o Marçal ia ganhar. E também não fez muita campanha para o atual prefeito. O atual prefeito é MDB, tradicional lá do MDB, que por sua vez também está no governo do Lula. Mas o MDB, na avaliação do senhor, continua no governo Lula num potencial caminho de reeleição para Lula? O MDB marcharia com Lula na sua avaliação? É muito pessoal isso, mas eu acho que as placas tectônicas que se separam nesse momento daqui para frente, elas tendem a se separar em dois grandes eixos. Um eixo que vai ser o governo federal, Lula e os aliados mais próximos, e uma outra placa vai se separar com o governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo, que vão ficar juntos numa campanha contra o Lula, que vai ter o Tarcísio, na minha visão, o atual governador, como candidato a presidente da República, que é o nome mais forte que eles têm. Bolsonaro inelegível, todo mundo preso, enfim. O Tarcísio mais ponderado, eu imagino que ele vai ser candidato a presidente e vai conseguir juntar. Daí vem a lógica que, então, quando você pensa em partidos, tem que lembrar que os partidos no Brasil costumam ter um presidente e esse presidente tem muita força. Não é como outras instituições que têm conselhos, tem conselho também, mas um presidente tem muita força. E são pouco democráticos os partidos. Tanto que não existem eleições diretas para nenhum presidente de partido. E no caso desses partidos que você falou, MDB, Republicano, PSD, o próprio PT, são todos presidentes de São Paulo. Os presidentes nacionais são todos de São Paulo. Então eu acho que ali está se cultivando o início do antagonismo ao presidente Lula. Agora, é claro que como Lula é um leão, ninguém ainda sabe se ele vai se dispor a ser candidato ou não, mas o primeiro passo que quem vai dar é ele, para ele dizer, sou candidato. Aí é um tipo de movimento, não sou candidato. Mas acho que boa parte das pessoas que estão no governo hoje como ministérios não estará oficialmente com o Lula na campanha de eleição de presidente. O senhor fez uma projeção de que possivelmente o candidato da direita, do centro, seria Tarcísio Gomes de Freitas, que não cumpriria o segundo mandato como governador. Nesse caso, ele saindo de uma candidatura à reeleição, os favoritos no Brasil são sempre os que estão no poder, os números estão aí. O senhor já aparece em pesquisas com uma grande possibilidade de enfrentar o atual governador. Com ele fora do cenário, o senhor é favorito na sua avaliação? Acho que favorito não é bem a palavra, mas eu fui candidato e perdi a eleição por 1%. E aí, na última eleição, eu queria ser candidato a governador e como eu tinha feito um acordo com o Lula na indicação do presidente Alckmin para ser vice, o Lula me pediu para não disputar a eleição e o candidato foi o Haddad em São Paulo. Se nós estivermos todos juntos em São Paulo, é bem possível de eu ter uma posição boa para um segundo turno. E o meu eleitorado, ele entra mais para o interior de São Paulo, porque eu venho do litoral de São Paulo, e é um voto, eu diria, mais ao centro do que normalmente vai buscar um voto de esquerda, né? Eu ganhei as últimas eleições, tanto para o Senado quanto para o governo, na capital, por exemplo, de São Paulo, com uma larga diferença, com mais de 1 milhão de votos de diferença.
Então, eu serei sempre um nome que as pessoas vão lembrar para efeito de disputa. Tipo assim, Polícia Militar de São Paulo, são 80 mil homens mais 100 mil aposentados. Se você fizer pesquisa, você vai ver que o Bolsonaro pode ter 90% dos votos, mas o Márcio França vai ter 75%. É um tipo de eleitor que faz uma certa confusão, porque vota em mim e vota mais ao centro ou mais à direita, né? Agora, isso ainda está um pouco para cá, né, do tempo, mas eu gostaria de ter uma disputa com o governador Tarcísio, porque acho que ele, na campanha que ele foi eleito, ele pegou dois adversários muito assim, educados e pessoas muito de bem, que foi o Haddad e o Rodrigo Garcia. Polidos. O Márcio França seria mais aguerrido nesse... Que tipo, a pessoa já sabe, vai para debate comigo, alguém vai sair machucado, no bom sentido, né? Porque os debates são sempre muito duros, ardidos, e a pessoa tem que estar preparada. Eu acho que essa é uma das tarefas, né? De você, a campanha, os debates de segundo turno, primeiro, também acabam mostrando para as pessoas um pouco do que é verdade, porque aquelas cenas que são feitas nos comerciais e tal, aquilo tudo é muito sintético, é montado por alguém. E às vezes você não é aquele alguém. Mas falando assim ao vivo, não tem escapatória. O cara olha para o seu olho e percebe se aquilo tem um pouco ou não de sinceridade. E a importância do debate também é essa, entender um pouco do real, do político real e não do político fabricado. Antes de terminar, o senhor usou uma metáfora do machucado e a gente entende até pela trajetória do senhor que é uma metáfora, só que alguns políticos, e a gente está num momento crítico da República, alguns políticos não entendem metáfora de machucado e, segundo a Polícia Federal, colocam isso literalmente com intenção até de matar. Qual a análise que o senhor faz do momento em que 37 pessoas, incluindo um ex-presidente, Jair Bolsonaro, estão citados, indiciados pela Polícia Federal por uma tentativa de golpe e, junto com isso, uma tentativa de homicídio de figuras públicas importantes? Se você pensar internacionalmente, é sempre uma vergonha, porque nós somos políticos e você espera que assim, tem uma certa preservação da política. Você imagina que um general é alguém treinado pelo Brasil, que foi muitos anos funcionário do Brasil, usa uma farda. Todo mundo tem um general como alguém de respeito. E você pensar que essas pessoas estavam sendo remuneradas com dinheiro público para ficar tramando contra a democracia, além de todos os problemas que isso gera, e que vão ser punidos, evidentemente, tem um problema grave que é o didático. É o ensinamento, né? Quando é muito comum isso, você está num ambiente qualquer e daqui a pouco uma pessoa começa a sair brigando com outro ou xingando alguém, o instinto da gente acaba sem querer, às vezes, indo atrás e fazendo igual. Quando você põe a cabeça no lugar, você fala, puxa, fiz uma bobagem, porque não devia ter ido naquele ânimo. Mas as pessoas vão no ânimo e aí isso pode, eventualmente, criar uma onda de uma coisa que não existia no Brasil, que é essa ideia de que eu posso matar alguém para poder ficar no lugar dele. Imagina, nós temos 5.500 prefeitos. Se cada vice-prefeito pensasse assim, né, se cada presidente de Câmara pensasse assim, a gente pode ter um dado muito ruim. Então você espera de quem te lidera o Brasil, a ponderação. Quer dizer, eu posso concordar ou não com ele, mas ele tem o meu respeito. Eu sempre tive muito respeito por todos que eram governadores, mesmo quando eu era prefeito ou quando eram presidentes. Você espera que a pessoa tenha essa dignidade do cargo. E isso realmente é indigno, né? A ponto de você ter tanta gente envolvida como se fosse uma coisa assim, meio que um Big Brother, que você pode eliminar a pessoa como se fosse um videogame, né? E certamente terão punições exemplares. O senador Flávio Bolsonaro até tentou enquadrar a situação como se fosse um pensamento, uma coisa meio etérea, subjetiva, de fazer mal a alguém. Mas a Polícia Federal entendeu completamente diferente, entendeu uma organização. Esse argumento funciona para a sociedade? Veja, se você tem um pensamento de matar alguém, você já está pensando alguma coisa errada, né? Você já está meio que assim, é melhor você procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque assim, não é um pensamento correto, né? Então, se você só pensa. Agora, nesse caso, não é que eles pensaram, eles programaram, eles criaram mecanismos, foram ver quais as armas, planejaram onde eles estavam vindo, planejaram o tipo de envenenamento, como é que ia ser morto cada um, e tudo isso conversando numa sala de 10, 15, 20 pessoas dentro dos ministérios e dos palácios.
Então, assim, isso não é simplesmente um pensamento, isso é uma articulação, que só não aconteceu por fatos que, às vezes, eles nem mesmos concordavam com isso que não aconteceu. Eles tentaram e não conseguiram. Então, existe no Código Penal punição para quando acontece e punição para quando é tentado. Eu tentar matar alguém, mesmo que eu não consiga, também é um crime, né, e também tem a punição adequada. Agora, quando nesse crime é numa sequência, que vem com a história de presidente, vice e presidente do TSE, fica uma coisa assim mais forte ainda, porque a sensação que dá é a seguinte: aquele menino que vai jogar bola, e como ele não ganha a partida, ele fala: a bola é minha, e está todo mundo expulsa os 11 e eu vou ganhar porque eu vou jogar sozinho, né? Assim, isso é o início de processos ditatoriais, autoritários, que a gente sofreu muito, porque muitos anos atrás nós estamos com o aniversário dos assuntos ligados à Segunda Guerra. Naquele tempo, um sujeito chegou à conclusão que determinada raça deveria ser extinta e começou a matar um monte de judeu. Aí, não satisfeito, ele achou também que as pessoas com deficiência não serviriam à pátria, porque não iam poder trabalhar, não iam ter como trabalhar. Então também iam extinguir essas pessoas com deficiência. Aí ele chegou à conclusão também que as pessoas que eram homossexuais também não iam ajudar, porque não iam reproduzir. Então era melhor também extinguir essas pessoas. Então ele começa a fazer um papel de Deus, né? Um papel louco de Deus, e criou a maior guerra mundial do nosso século. E tem que ser evitado, né? Foi o que a gente aprendeu com a história, é que aquilo, ao final de tudo, quem estava errado era ele, né? Não é todas as pessoas, né? Mas veja como no ambiente daquele da Alemanha, muita gente se contagiou. Muita gente se contagiou. Então, gente inteligente. Então, assim, nós temos que ser duro, né? Aquela fala famosa do não há pacto possível entre lobos e cordeiros. Não espere um pacto. Espere afastar um do outro e, se preciso, você prenda o lobo, porque senão ele vai matar o cordeiro. Só para terminar, e falando no processo como um todo, o senhor citou aí presidente, vice-presidente e presidente do TSE, que atualmente o ministro Alexandre de Moraes vai conduzir e vai julgar esse processo. Ele, como vítima, não ficaria muito incapacitado de ter um julgamento independente, autônomo? É possível que ele não julgue o assunto ligado a ele, né? Se considere suspeito, você então convoca um ministro do STJ para poder substituí-lo. Agora, pense que, evidentemente, todos os ministros ficam com o cabelo em pé, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quem faz com o Alexandre, faz com o Gilmar. Quem faz com o Gilmar, faz com a outra. Enfim, pode fazer com qualquer um. Então, na verdade, não é a pessoa em si. É a coragem de achar que é possível fazer isso, né? Daí veio, na semana passada, um outro um pouco mais atordoado, que amarra um monte de fogos e vai se jogar dentro do Supremo, né? Então, como eu disse, isso vai criando uma certa onda que tem que ser abortada para as pessoas se tratarem e punir exemplarmente, para que ninguém pense: olha, eu sou general, não vou ser punido. Vai ser punido, sim. Eu sou coronel, vou ser punido. Eu sou presidente do partido, vou ser punido. Azar, né? Você está numa função pública, mas você é um ser humano e vai responder criminalmente pelos seus atos. Márcio França, ministro do Empreendedorismo, Linha de Frente, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui à Bahia, ministro. Obrigado a vocês, um grande abraço.